Olá, boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio. Como é que você está? O Boletim Legislativo está começando aqui para trazer as notícias da Câmara e também da nossa cidade. E eu já antecipo para você que hoje tem uma entrevista que a gente fala sobre o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Infantil. Daqui a pouco eu te conto os detalhes, tá bom? Olha, pessoal, vamos começar o boletim de hoje destacando os assuntos de interesse público apreciados e debatidos na sessão de Câmara desta terça-feira? Confira. Entre os documentos apreciados pelos vereadores durante a 28ª sessão do ano estavam requerimentos e indicações com pedidos diversos. Era, na maior parte, solicitações para serviços de manutenção pública, limpeza urbana, ronda policiais, além de obras e reparos pontuais, como tapa-buraco. Também houve cobranças para agilizar procedimentos na área da saúde. Os parlamentares ainda debateram assuntos de interesse público no período do pinga-fogo. Os principais temas foram fiscalização, transporte público, saúde e pautas sociais. O primeiro orador da noite, o vereador Juvenil Silvério, destacou o trabalho da Urban e dos garis pelo dia da categoria. O parlamentar também comentou sobre ações de fiscalização e reuniões nas quais participou ao lado do prefeito para ouvir críticas e sugestões de moradores sobre os problemas da cidade. Também sobre a data do Dia do Gari, o vereador Fernando Petit prestou homenagem aos profissionais e destacou a importância de valorizar a classe. Petit também abordou a importância da aprovação de um projeto federal que vai oferecer apoio de cuidadores de idosos por meio do SUS. Já o transporte público foi pauta da fala do vereador Tomás Henrique, que pediu mais linhas de ônibus para atender estudantes da Unifesp e da FATEC de São José. Em fotos, o parlamentar também registrou problemas de manutenção pública e despejo irregular de esgoto em áreas verdes. Robertinho da Padaria também debateu sobre o transporte público e informou sobre a ampliação de diversas linhas na cidade, além da chegada de novos ônibus. Segundo o parlamentar, a suspensão da licitação pela Justiça tem afetado o serviço na cidade. Robertinho também defendeu o trabalho do Fundo Social de Solidariedade de São José. Ainda no tema do transporte público, a vereadora Dulce Rita mencionou que apresentou 3 requerimentos com pedidos de ampliação de linhas e apontou reclamações dos usuários. Dulce também reclamou sobre problemas de manutenção na cidade, como o acúmulo de lixo. Outro orador da noite foi o vereador Rogério da Cazem. Também no tema da fiscalização, o vereador exibiu um vídeo com vistorias em obras de manutenção pública no distrito de Eugênio de Melo. Ainda na sessão, o vereador Dr. José Cláudio defendeu a correção do piso salarial da enfermagem e informou sobre um requerimento apresentado por ele para que o piso seja cumprido em São José dos Campos. Dr. José Cláudio também levantou debates sobre um projeto para isentar pensionistas e aposentados do desconto de contribuição previdenciária. Também na tribuna, a vereadora Amélia Naomi abordou a retomada da Feira Nacional da Reforma Agrária. Segundo a parlamentar, o evento reuniu milhares de pessoas para debater o tema, além de ações culturais e educativas. A parlamentar também comentou sobre uma inspeção realizada no banhado e defendeu a permanência dos moradores no núcleo urbano. Já o vereador Lino Bispo fez críticas às ações do governo federal, que anunciou o auxílio à economia da Argentina, que está em crise. O parlamentar demonstrou apreensão à medida e reforçou que os recursos nacionais devem ser investidos no nosso país. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala sobre um projeto de lei aprovado de autoria do vereador Zé Luiz que prevê a contratação de vigilantes nas escolas municipais. Você sabe que os repasses de verbas para as contratações serão feitos para os SECOIs, que são Centros Comunitários de Convivência Infantil, e os CEDINs, Centros de Educação Infantil. Confira. A rotina dos pais hoje carrega uma nova preocupação. Do portão para dentro da escola, eles não sabem o que acontece e muitas vezes temem pela segurança dos filhos. A Lívia faz tudo o que pode, acompanha o filho até a entrada todos os dias e confia no trabalho dos profissionais de ensino. Meu medo era das notícias que vinha vindo acontecendo, né, nas escolas, tudo. A gente ficava bem preocupada, né, porque são crianças, são tudo inocentes, né. Aí depois eu consegui trazer ele para a escola, fiquei mais segura. São José dos Campos tem 180 escolas, entre elas instituições de ensino infantil e fundamental.
Quase sempre, o sentimento dos pais se repete. E a gente fica preocupada, né? Mas daí a prefeitura deu o apoio da Guarda Civil nas escolas, daí a gente fica menos preocupada em questão da segurança com as crianças. Eu também tenho filho em idade escolar, né? Mas eles estão aí se preocupando, né? De colocar a polícia na escola, tudo, isso deixa a gente mais tranquilo, né? E não é só aqui que esse sentimento de insegurança é constante. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, junto ao Sindicato dos Professores do Estado, aponta que 48% dos estudantes já sofreram algum tipo de violência nas dependências da escola. Número que dá ainda mais força para a angústia dos pais. Mas um projeto de lei aprovado pela Câmara quer mudar essa realidade. De autoria do vereador Zé Luiz, a matéria autoriza o repasse de verbas aos SECOIs e SEDINs conveniados com o município para a contratação de vigilantes. Os SECOIs e SEDINs são centros de convivência e educação infantil que atendem crianças de 0 a 5 anos. Nós temos as escolas municipais de ensino fundamental, que todas elas têm a figura do vigilante, que ajuda ali no controle de acesso, ajuda também na segurança, ali na conversa, no diálogo, inclusive com as nossas GCMs e outras forças de segurança. Com esse projeto, tanto os SECOIs e os SEDINs, que fazem parte das nossas unidades educacionais, também poderão agora ter a figura do vigilante. Então, o projeto traz, sim, mais um passo que as nossas escolas dão no sentido de garantir a segurança das nossas crianças. Na justificativa do projeto, o vereador afirma que, em função da onda de ameaças e ataques a escolas, é preciso garantir a segurança das crianças atendidas pelas instituições. Dessa forma, de acordo com o parlamentar, existe a necessidade urgente de contratação de vigilantes. Todos nós clamamos por segurança hoje. Então, você tem uma pessoa que vai ficar ali no controle de acesso, observando quem chega, quem entra, fazendo contato ali imediato com a GCM, com a Polícia Militar, ajuda e muito para dar essa sensação de segurança e garantir cada dia mais a segurança das nossas crianças. O texto aprovado dará ao Poder Executivo a responsabilidade de regulamentar a lei para que tenha a melhor aplicação. Para a presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, a presença dos vigilantes nas escolas pode ter resultado positivo, mas é necessário saber claramente quais serão as funções desse profissional. Eu vejo como produtivo, né, colocar um vigilante nas escolas, desde que não seja armado, mesmo porque a escola não é lugar para armas, né? Mas vejo com bons olhos, sim. Eu acho que a vigilância hoje nas escolas, né, nesse caso, seria um projeto de lei para vigilância de forma terceirizada. Eu acredito que traria um pouco mais de segurança, né, aos pais e também aos professores. Mas eu verifico também que eu acho que o principal problema é os pais verificarem o que os filhos estão fazendo dentro da escola, como que é o comportamento do seu filho, o que o seu filho tem levado para a escola. Então, isso até nós conversamos entre especialistas para os pais verificarem isso, porque há uma preocupação dos pais de o filho ser agredido, mas os pais nunca se perguntam se o filho pode ser o agressor. E como aponta o vereador Zé Luiz, a segurança das crianças nas escolas é fundamental para garantir aos alunos e pais tranquilidade no ambiente escolar. Vai ajudar bastante as forças de segurança a garantir essa proteção. Porque lembrando que segurança pública, principalmente, é um papel do Estado, da Polícia Militar, claro, da própria Polícia Civil, em conjunto com outras forças. Foi um projeto pensado aqui por quase todos os vereadores, aprovado por unanimidade, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante na tranquilidade dos nossos munícipes. E agora chegou a hora da gente fazer uma pausa para dar uma olhadinha rápida nas vagas de emprego do PAT de São José nesta quarta-feira. Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, ajudante de mecânico, ajudante de obras, apontador, artífice civil, atendente de lanchonete, atendente de restaurante, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção,
auxiliar técnico de instalações eletromecânicas, caldeireiro, caldeireiro montador, confeiteiro, controlador de pragas, coordenador de atendimento 2, corretor de imóveis, cozinheiro, diarista, eletricista de manutenção, empilhadeirista, instalador de fibra ótica, instrutor de cursos, limpador de vidros, mecânico de manutenção industrial, montador de instalações industriais, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista entregador, operador de escavadeira, operador de moto niveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo, operador de telemarketing, serralheiro, serralheiro artístico, soldador, topógrafo e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, assistente fiscal e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Assunto sério, né, pessoal? E aproveitando que São José já sediou no mês passado a 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Samuel Strasser conversou com o Marco Freire, que é conselheiro tutelar, inclusive para saber mais sobre as políticas para a proteção e o bem-estar voltadas para este público no Brasil. Acompanhe agora no Boletim Entrevista de hoje. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. No Boletim Entrevista de hoje, a gente vai falar sobre o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E por isso eu estou aqui com o Marco Freire, conselheiro tutelar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente na TV Câmara para falar de um assunto tão importante para a nossa sociedade. E, Marco, a gente começa falando sobre o cenário, né, nacional de exploração sexual das crianças. No ano passado, né, de 2021 para 2022, esse número aumentou bastante, o número de denúncias desses casos. Isso refletiu também aqui na nossa cidade? Acaba seguindo um padrão, né, no país como um todo. Nós tivemos um período da pandemia, e isso impactou muito negativamente na hora de você identificar uma situação de violência sexual. Com o retorno das escolas, com o retorno da Fundaz, essas denúncias, essas situações de violência começaram a chegar ao conhecimento dos órgãos de proteção, incluindo o Conselho Tutelar. E a gente observou isso nos números. Nós tivemos um crescimento muito grande logo após a pandemia e esse número vem crescendo a cada ano. Entendi. E só para a gente deixar claro para o pessoal que está assistindo, teve um aumento de 67%, né? Exatamente. Segundo a Central Nacional de Denúncias. E como que essas denúncias, né, elas são esses casos, eles são identificados? Então, é muito importante as pessoas conhecerem, né, como é que a violência acontece na vida dessas crianças. Boa parte dessa violência ela acontece dentro da própria residência. Então, muito difícil você alcançar essas crianças se não tiver algum local, algum espaço que possa ela falar sobre isso. Então, a escola, a Fundaz, a saúde, elas são equipamentos que quando ela vai conversar com essa criança, quando ela vai fazer algum trabalho, ela pode identificar algum sinal de violência ou não e trazer ao conhecimento do Conselho Tutelar, da saúde, e a gente vai fazer um processo de investigação para ver se procede ou não. Em alguns casos, às vezes a criança, o adolescente, ela tem a confiança em um adulto, ser uma irmã, um tio, e acaba relatando a situação que sofreu. Aí essas pessoas, ou elas procuram diretamente o Conselho Tutelar, ou ela vai ligar nos canais de denúncia, e aí chegando ao nosso conhecimento, a gente vai, de forma imediata, atuar para que aquela violação de direitos, né, a violência sexual, cesse na vida daquela criança, daquele adolescente. E eu acho muito interessante a gente frisar isso, né? Muitas vezes, o abusador, ele é alguém de confiança da família, né? Ou da própria família. Esse é mesmo o perfil, na maior parte dos casos, do agressor? Exatamente. A gente tem observado cada ano que dentro de casa é o ambiente onde as crianças mais sofrem violência sexual. Por quem? Muitas das vezes por um familiar, pai, padrasto, avô, tio, irmãos, primos,
Em outros casos, aquela pessoa que é da confiança da família, um amigo da família que está ali frequentando praticamente que diariamente a casa da família e acaba, quando tem uma oportunidade de ficar sozinho com a criança, de estar exercendo uma violência sobre a vida dela. Então a gente tem que cada vez mais estar atento a tudo aquilo que acontece dentro da casa da gente, dentro do nosso espaço, né? E é importante que as pessoas tenham esse entendimento, esse conhecimento desse número, desse percentual. É 90%. Então é uma quantidade muito grande. E muitas das vezes as famílias ficam assustadas. Quando chega num pai, numa mãe, olha só, seu filho, sua filha sofreu uma violência sexual e o suspeito é o tio, o suspeito é o avô, o suspeito é alguém da família. Então, no primeiro momento, algumas famílias rejeitam a ideia, mas depois, claro, né, com as orientações, ela vai tomar as medidas necessárias. É uma situação muito delicada, né, e chocante para a criança e para os pais ali, né, que ao descobrir. Mas eu acho importante a gente frisar agora, para a gente já ir encerrando, como denunciar, né? Muitas vezes os casos são identificados por um professor e tal, mas quais são os canais de denúncia? Como ajudar as crianças que passam por essa situação? Isso é uma pergunta muito importante. Primeiro, a gente falar da importância dos equipamentos, da educação e da saúde. Quanto mais os profissionais tiverem noção e informação dessa situação, mais ele vai receber e vai reportar para o seu superior imediato. Mas e a população em geral? Eu estou aqui em casa e tenho a informação de que uma criança sofreu uma violência sexual. Então, o primeiro canal que a gente deve sempre usar é o Disque 100, que ele é nacional. Ele garante o anonimato, então a pessoa pode falar que não quer se identificar, que às vezes é um familiar denunciando. E o que precisa ter? Isso é importante. O endereço correto daquela criança, o primeiro nome da vítima. Tendo essa informação, o Conselho Tutelar vai atuar. Mas se a pessoa está acontecendo uma situação de violência naquele momento, em São José nós temos o 153, né, que é o CSI, e também o 190, porque é um crime acontecendo, a gente às vezes precisa atuar imediatamente. Mas o Disque 100, 156 para denúncia, para a gente atuar posteriormente, e o 153 para a gente atuar de forma imediata. É muito importante, né? Se tem um caso acontecendo no momento, para chamar a polícia, não é para ser passivo, né? Acho que muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, mas tem que fazer seu papel de cidadão. Por isso que o Disque 100 é importante, que eu sou da família. E se não for? Porque a lei vai falar que se você tiver o mínimo da suspeita de violência, tem que denunciar, quando se trata de criança e adolescente. Eu sou da família e estou com medo. Faz um Disque 100 anônimo, a criança vai ser protegida e você não vai se expor. Tá tudo feito, tá tudo certinho. E quem tem competência para avaliar e para investigar vai atuar no caso, né? Eu acho que isso é o mais importante. Você tem uma suspeita, faz a denúncia e os órgãos competentes vão apurar o caso. Essa criança não vai ficar aí desprotegida. Mas, Marco, muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos, parabenizamos aqui a TV Câmara, novamente tratando esse assunto, nesse mês que é o mês laranja, que a gente vai estar em vários espaços falando da importância de a gente identificar as violências sexuais contra criança e adolescente e, o mais importante, garantir a proteção dessas crianças. É isso aí, muito obrigado mais uma vez. Voltamos aí para a redação. E atenção pessoal, dia 21 de maio, domingo, encerra o prazo para participar da campanha de negociação de dívidas da EDP, que é a concessionária de energia aqui da nossa região, né? E algumas das vantagens é a isenção na cobrança de juros, taxas e correções monetárias, viu? O repórter Marvin Pinho tem as informações completas para a gente. Boa tarde, Marvin. Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Quem quiser aderir ao parcelamento tem até o dia 21 de maio, últimos dias para quem tem interesse aí de aderir a esse programa. Quem vai tirar nossas dúvidas agora é o Helder Silva, gestor da EDP. Helder, primeiro de tudo, tem algum valor específico para aderir a esse parcelamento? Exatamente, não temos nenhum valor específico, né? O cliente que tem hoje algum débito com EDP, ele pode buscar a EDP para esse parcelamento. Então hoje todos os clientes estão aptos a participar dessa negociação e também aqueles clientes que já têm alguma negociação de períodos anteriores podem renegociar durante esse período. Tem algumas classes, né? Como que funciona essa separação? Bem, os clientes residenciais e rurais, né, podem
procurar a EDP para essa negociação. Ele tem condição especial durante a campanha. Qual que seria a condição? Basicamente, isenção de taxas, correções monetárias e também taxa de negociação. E ele pode parcelar então essa dívida até 12 parcelas para o cliente residencial e rural. E para o cliente que tem hoje tarifa social de energia elétrica, ele tem condições ainda mais flexíveis, podendo parcelar até 60 vezes. E, Helder, dá para ter uma ideia do número de pessoas hoje que podem aderir a esse programa? Como que fica? Bem, a gente percebe, claro, de uma situação, olhando para toda a situação econômica do país, né, que hoje o cliente está buscando realmente essa possibilidade de parcelamento com condições mais flexíveis. Né? Um dado recente do Serasa diz que em torno de 20% dos clientes, né, de maneira geral, possuem algum débito com empresas de energia, água, enfim, outras utilities. Por esse motivo, a EDP hoje traz essa campanha com esse foco. E além disso, né, além de negociar com a EDP, também oferecemos a possibilidade de parcelar no cartão de crédito em até 21 vezes, também sem entrada. Perfeito. E só para a gente fechar, de que forma as pessoas podem procurar a EDP? Quais são os canais? Bem, o cliente pode fazer isso da própria casa, né, sem sair de casa, através do edponline.com.br ou então nos nossos canais 0800 721 0123 ou nas agências físicas da EDP, levando uma conta de energia e um documento com foto. Ele também pode parcelar isso tranquilamente. Perfeito. Obrigado, Helder. Então é isso, Sandra. Últimos dias, já está acabando aí o prazo, mas como o Helder disse, dá para fazer de casa, hein? Volto com você. Obrigada, viu, Marvin, pelas suas informações. E para fazer as negociações, então acesse o site da EDP, que é edp.com.br, ou pelo telefone 0800 721 0123, tá? Tem o WhatsApp também, olha, código de área 11 e o número, anote aí, é 93465 2888. Hora da previsão do tempo para hoje e para amanhã. Confira. Poucas nuvens encobrem o sol que volta a brilhar nesta tarde de quarta-feira. Há pouca possibilidade de chuva. A máxima é de 22 graus e a mínima de 14. Na quinta-feira, o dia amanhece com nevoeiro e o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia. Pouca chance de chuva. A máxima é de 23 graus e a mínima de 13. E chegou ao fim o boletim de hoje, eu te agradeço pela companhia, tá? Até aqui. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, que é TV Câmara São José dos Campos. Lembrando também que a gente está no Instagram, segue a gente lá, tá? @TV Câmara SJC. Lá você também pode interagir, pode mandar uma sugestão, pode comentar sobre as nossas reportagens, tá bom? Combinado? A gente se vê amanhã. Boa quarta-feira para você. Beijos. Tchau.